Maria não poderia ser uma mulher qualquer, senão ela não seria a mãe do Salvador. E vou mais além. Ao pesquisar a história da época, o contexto, eu descobri coisas sobre Maria que surpreendem até muitos católicos e tornam a devoção dela, a humildade dela ainda maior. Vou dar exemplos para vocês. Há um documento do segundo século, o Proto-Evangelho Jacob, e isso é reconhecido pela tradição da igreja, que Maria, quando casou-se com José, era uma menina de talvez 13, 15 anos. Isso pode chocar a nossa cultura, mas naquela época, a partir da menstruação, a menina já estava pronta para o casamento. E o casamento era feito em 2 etapas. Primeiro, havia um acordo entre família, o casamento era entre famílias, então o noivo ia até a casa do pai da noiva, da futura noiva, fazer um acordo e se aceitassem, durante mais ou menos 1 ano, ele levantaria dinheiro para pagar o dote. Na cultura do Oriente Médio, para tirar uma filha da casa do pai, você tem que provar que gosta dela, que é um homem que consegue trazer dinheiro para a família e que está disposto a pagar do seu próprio bolso o dote, indenizar o pai por tirar uma joia da casa dela. E nesse período, ele já era, de certa forma, desposado da moça, mas não podia ter relação sexual com ela, nem se casar com ela. Depois de 1 ano, ou melhor, morar com ela. Depois de 1 ano é que o casamento era efetivado, então ele ia até a casa da noiva, a buscava e eles tinham a primeira relação sexual. Curioso que Maria aparece grávida nesse ínterim, porque o Evangelho fala que ela já era despojada de José, mas não o havia conhecido. Ou seja, se ela aparece grávida, na época, ninguém acreditava na questão da virgindade de Maria. Nós cristãos acreditamos nisso, mas na época, uma menina de 13 anos, numa vila chamada Nazaré, que deveria ter... O padre Bagatti foi um arqueólogo italiano que ajudou a escavar ali Nazaré. E Nazaré tinha aproximadamente 300 a 600 pessoas. Isto muito, 300 é um número ideal para o tamanho da vila. Imagine a fofoca, imagine os olhares condenatórios, numa época em que uma mulher assim seria apedrejada. Maria sofreu muita discriminação na época, até que José, então, quando vem e recebe do anjo a incumbência que deveria recebê-la, porque o que estava no ventre dela era do Senhor, ele também arriscou a sua reputação. Na minha opinião, é por isso que Maria vai para a casa de Isabel, porque sustentar aquela gravidez em Nazaré não era coisa muito fácil. Por isso que ela foi para a casa de Isabel e ficou um tempo lá até que a criança pudesse nascer. Ou seja, Maria tinha naquele contexto tudo para ser rechaçada, rejeitada. E como uma pré-adolescente, ela podia ter questionado: Senhor, se eu vou ser a mãe do Salvador, por que as coisas estão tão difíceis? Muito bem, e você mesmo citou José e ele aparece muito nas leituras, né? Sempre acompanhando Maria. E nós gostaríamos de saber que exemplos ele traz, né? E quem foi esse homem de extrema importância nessa história. Interessante. Teologicamente falando, eu não posso chamar José de pai de Jesus. Maria era mãe de Jesus, mas José era o padrasto, porque não houve nenhuma participação biológica nele na geração de Jesus. Ela concebeu por uma obra, um mistério do Espírito Santo. Agora, o próprio fato de José querer se ocultar, fugir e deixar Maria sozinha, na visão ocidental parece um ato de covardia, mas não foi. Quando ele viu que ela estava grávida e, num primeiro momento, pensou que talvez Jesus seria filho de algum outro homem, que Maria teve um caso com outro homem, aliás, diga-se de passagem, Orígenes escreve uma apologia contra Celso, adversus Celsum. Nós não temos a acusação pagã, mas nós temos a resposta de Orígenes. E pela resposta de Orígenes, nós descobrimos que havia um boato que Maria tornara-se amante de um soldado romano chamado Patera. Então você vê o tanto de vergonha, de fofocas, de diz que Maria enfrentou. E quando José recebeu a notícia, olha, sua noiva está grávida, ele também se sentiu traído. Mas por que ele saiu? Porque, de acordo com a legislação judaica, um adultério, nesse caso já seria considerado adultério, porque ela era teoricamente a esposa dele, embora não podia ter relação com ele, somente o marido pode acusar a mulher de adultério. É como a velha máxima, sem cadáver não há crime. Então, se José sumisse do cenário, ninguém poderia acusar Maria de adultério. Ela não seria apedrejada, então seria uma maneira de poupá-la. E depois disto, quando ele aceitou recebê-la por uma revelação do anjo,
Diga-se de passagem, o anjo apareceu em sonhos para José, não para a comunidade. Ele tinha a revelação de Deus, os outros tinham apenas a palavra dele. Então foi um ato de fé muito grande. Não sei quando José morreu, mas tudo indica que ele cuidou de Jesus até uma certa idade. Quando Jesus já estava adulto, só aparece a figura dele e de Maria, não aparece mais José. Provavelmente José já havia morrido nessa época.